todos, muito bem-vindos nesta manhã de domingo. Hoje falaremos sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Nisso a gente pode perguntar, será que existe reencarnação? O Espiritismo responde, sim. O espírito é imortal e reencarna inúmeras vezes até que se possa libertar da matéria e num futuro a gente possa apenas viver em espírito, sem a matéria. Mas como isto ocorre? Como ocorre esta multiplicidade das existências? E para que serve tudo isto? Vamos refletir juntos. O Evangelho nos ensina que existem as famílias encarnadas, como as que nós temos aqui na Terra, e existem também as famílias espirituais, que já existem mesmo antes de nós reencarnarmos, as famílias do Espírito. As famílias encarnadas podem ser formadas tanto por espíritos simpáticos como antipáticos entre si. Quando simpáticos, pela afeição ou pelas mesmas inclinações, trabalhamos unidos, a fim do bem comum. Agora, quando somos antipáticos uns aos outros, promovemos a desarmonia no nosso lar e também na família como um todo. E por que Deus permitiria isto? Por que Deus permite este aparente, entre aspas, mal que ocorre em nossas vidas? Na verdade, isto não é um mal, e sim serve de prova de vida para uns e de meio de adiantamento para outros. Lembrando, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato com os bons. Pelas atenções que recebem dos bons, seu caráter se abranda, seus costumes se depuram, as antipatias desaparecem. É assim que ocorre a fusão das diversas categorias de espíritos, encarnados e desencarnados. É assim como se faz na Terra a união entre os povos e raças. Por vezes, esses espíritos antipáticos, cegos pelo ódio, pelo orgulho ou pela mágoa, não entendem o espírito jamais adiantado, por tamanha agressão que recebem desse espírito antipático. Esse espírito antipático julga segundo a sua própria verdade e acredita que o espírito jamais evoluído não enxerga a maldade que existe no outro e chega mesmo a dizer: você é um trouxa, você não conhece essa pessoa como eu. Mal sabe ele que quem menos conhece a verdade é este que agride e que está com o seu orgulho ferido. A verdadeira coragem está em enfrentar não o outro, mas em enfrentar, reconhecer e vencer os meus próprios defeitos. A pessoa a ser vencida não é o outro, sou eu mesmo e as minhas imperfeições. Com isso, o tempo passa. O espírito antipático a nós evolui pouco a pouco e finalmente começa a enxergar a vida como ela realmente é. Aquela raiva vai diminuindo. O espírito antipático começa a ter momentos de simpatia conosco. Começa a abrir os olhos finalmente e enxergar o que realmente importa na nossa vida. O amor, o respeito de espírito a espírito. E quanto tempo vai levar isso? Quanto tempo tem que aguentar isso, essa mudança? Depende apenas dos envolvidos. Logicamente, isso não corre do dia para a noite, mas também não vai levar toda a eternidade. Deus nos dá a oportunidade de nós acertarmos os ponteiros com o nosso próximo, os ponteiros, né? E feliz daquele que der o máximo de si para um dia conseguir, pois finalmente encontrará a tão falada paz de espírito. Mas e quando o outro não aceita? E quando o outro não quer mudar? O que eu posso fazer? Se eu fiz o máximo possível em me tornar simpático a ele, a minha parte eu cumpri. Logo,
A dívida fica no colo do outro, que não aceitou o perdão ou não aceitou me perdoar. Lembrando de duas frases de alguns filósofos da antiguidade. Você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. Isto quem nos fala é Tertuliano. E outra, perdoa-se na medida em que se ama. Esta quem nos ensina é François de La Rochefoucauld. Logo, pela lei da responsabilidade, eu sou herdeiro de mim mesmo. O que isso quer dizer? Que os meus atos voltam para mim. Se eu não aprender pelo amor, terei que aprender pela dor. E em uma última instância, onde tudo mais não deu mais certo, o que eu posso fazer? Ainda nos resta a caridade ao orar pelo outro, que não aceitou a nossa convivência simpática. A prece a esse espírito que perdeu o rumo do amor, que perdeu o rumo de si mesmo. Esta prece a esse espírito que está neste momento recebendo uma dor extenuante, excruciante, devido aos atos que ele praticou, opera milagres, pois esse espírito agora sensibilizado pela dor começa a sua mutação. A mutação da antipatia para a simpatia. Deus existe e tem misericórdia de todas as suas ovelhas, mesmo aquelas que se julgam, entre aspas, perdidas. Deus nunca vai nos abandonar, mesmo que nós abandonemos a Deus. Deus está presente para sempre em nossas vidas. Basta nós elevarmos os nossos sentimentos ao alto e pedirmos em uma oração sincera e arrependida, com a mudança da nossa atitude em direção ao bem, que a ajuda divina novamente vem aquecer os nossos corações frios. A partir do momento em que conseguimos transformar a nossa família encarnada em família espiritual, nós conseguimos finalmente trazer o reino de Deus para o reino da terra, tornando-nos apenas uma única família, uma família universal, que ultrapassa a Terra, que ultrapassa o sistema solar, é uma família do universo. E nesta família, nós vamos procurar os nossos irmãos e ficamos felizes ao estar junto com eles, pois estamos unidos não apenas pelos corpos, mas unidos em espírito, unidos em afeição, onde os mais adiantados ajudam os mais atrasados, sem impor as lições, apenas exemplificando o bom caminho. Nossas afeições são fortalecidas e esta afeição espiritual sobrevive até a eternidade. Pois quando o amor é verdadeiro, ele permanece, ele nunca morre. Nada pode destruir este amor verdadeiro. O amor é a maior força que existe, pois Deus é amor. O amor não é limitado, ele é abrangente. Ou seja, podemos encarnar várias vezes, mas também podemos amar várias vezes. Muitas vezes serão os familiares de outras encarnações que vêm encarnar conosco. Outras doutrinas podem alegar: não acreditam em reencarnação. Elas ensinam que a alma nasce ao mesmo tempo que o corpo. E conforme nós vivemos no bem ou no mal, mereceremos para sempre o céu ou viveremos para sempre no inferno. Estes dogmas ficaram ultrapassados. Isto não tem mais lógica para nós. Eu só tenho uma chance de acertar na minha vida ou de errar? Se eu for bom e a minha mãe má, nunca mais nós nos reencontraremos? Será? E quanto àquelas crianças que já nascem com doenças físicas ou mentais, já nasceram com o pecado, entre aspas, e não têm chance nenhuma de alcançar os céus? Não viveram essas crianças e já nasceram pecadoras? Isto não tem lógica. A vida evoluiu, nós devemos evoluir, nossas mentes e espíritos devem evoluir também. A lógica da vida grita aos nossos ouvidos: existe alguma coisa diferente. Estas explicações, como o nosso irmão Pedro falou, estão incompletas. Nós devemos buscar o estudo.
A lógica espírita nos ensina: existe reencarnação e os laços espirituais afetivos permanecem. Logo, um dia, um bisavô meu, se Deus assim permitir, pode vir a ser meu filho. Para que isto acontece? Para nós estreitarmos os nossos laços afetivos espirituais e cada vez mais evoluirmos os nossos espíritos. Nunca perderemos um pai que agiu mal em uma outra vida, em uma outra encarnação. Temos sempre a chance de nos reencontrarmos. Esta reencarnação é consoladora. E voltamos a caminhar na estrada da vida, em uma nova vida, em novos corpos, mas com o mesmo espírito, com a mesma alma, a mesma essência que eu tive em outra vida. É a vitória da vida sobre a morte. Vencemos a morte. É a vitória do amor sobre o ódio. É a misericórdia divina nos ensinando a viver e a reviver com um novo sentido de amor em nossos corações. Com isso descobrimos: a morte não existe, o abandono espiritual não existe. São etapas apenas da nossa evolução para um dia alcançarmos a nossa evolução plena como espíritos. A família, como se diz, não se acaba no túmulo. Ela já pré-existia a nossa atual encarnação e continuará existindo após a nossa morte. Continuamos unidos pela afeição verdadeira. A família continua, a vida continua, o amor continua. Os que se amam se unem, seja aqui na Terra ou seja no mundo espiritual. E todos nós gravitamos como planetas ao redor do nosso Sol central, que é Deus, nosso Pai. Ele envia, através do seu amor supremo, a energia do calor para aquecer os nossos corações e do amor. Jesus e Kardec nos ensinaram, Jesus primeiramente: ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Isso está escrito lá na Bíblia. E Kardec acrescenta: nascer, morrer, renascer, progredir continuadamente. Esta é a lei da reencarnação. A reencarnação é solidária, pois finalmente podemos ajudar os nossos irmãos, tratando a nós mesmos, tratando o nosso egoísmo que ainda existe em nós. É esperança, pois pode dar a chance de corrigir os nossos defeitos que cometemos contra alguém e finalmente encontrar afetos que julgávamos perdidos para sempre. Agora eu peço permissão de ler um texto de Emmanuel, do livro Perante a Reencarnação, psicografado por Chico Xavier, onde ele nos diz: vamos prestar atenção a esta primeira frase: não perderás tempo reclamando contra a vida. Recebemos a bênção da vida e ficamos reclamando todos os dias. Nos tornamos mortos em vida. Isto é, ao invés de nós viver a vida e ser feliz, nos concentramos e escolhemos pelo nosso próprio livre-arbítrio viver reclamando e tendo problemas sem fim. Recebemos esse presente que é a vida. Então chega de reclamar e vamos buscar a nossa solução pacífica, mas com atitude ao tentar resolver o problema. Não adianta a gente ficar remoendo o problema sem uma atitude ativa na busca da solução, da melhor maneira que nós pudermos. Buscar a vida plena, completa, seguir em frente com a vida, alcançando uma vida feliz e em paz. Não é um objetivo impossível, inalcançável. Se nós nos concentramos no conhecimento espírita e na lei da reencarnação, nós descobrimos que nós somos imortais. Isso está comprovado. E observamos pelos nossos próprios hábitos e os nossos próprios costumes o que fomos em vidas passadas. Continuando a analisar os que nos rodeiam, nós conseguimos identificar com quem nós nos comprometemos nas vidas passadas, seja em virtudes ou seja em defeitos. Analisando detalhadamente, delicadamente, as nossas relações pessoais, nós podemos melhorar. Lembrando,
Ninguém nasce para o mal. E ainda mais, ninguém renasce para fazer o mal. O que acontece às vezes é que um aluno repete o círculo de lições para a vida e finalmente conseguir passar de ano, para recuperar-se e não ficar mais na retaguarda, no atraso espiritual e moral. Retornamos à Terra para ampliar os nossos valores no bem, para cada vez mais melhorarmos a nossa evolução. Indispensável é corrigirmos naquilo que erramos, replantar as virtudes que desprezamos em outra vida. Devemos sim levantar aqueles que nós fomos causadores da sua queda, amar aqueles que nós aborrecemos, acender alegria nos corações que num outro dia nós mesmos encharcamos de lágrimas. Estamos hoje no lugar e na posição onde podemos doar a vida, na pessoa dos outros, ajudando os outros, fazendo tudo aquilo que eu sou capaz, sentindo, pensando, falando ou fazendo melhor. Reencarnamos hoje e podemos fazer diferente, fazer melhor. Hoje aprendemos a amar. Cumpramos o plano perfeito que Deus traçou em nossas vidas e que através da nossa vida possamos levar vida abundante e feliz aos nossos irmãos. Que o nosso amor e esperança contagie a todo mundo. Obrigado, Deus, pela vida e muito obrigado pela nossa capacidade de amar. Com este amor, alcançamos o infinito. Com este amor, podemos ser chamados de filhos de Deus. Muito obrigado. Bom domingo a todos.